Olá, eu sou a doutora Cláudia Santana e hoje a gente veio conversar sobre um hormônio que está sendo muito falado e não é de hoje. Você sabe o que é o cortisol? Você sabe para que ele funciona? Alguém já falou para você sobre fadiga adrenal? Vamos entender um pouquinho do que se trata? Bom, gente, o cortisol ele é um hormônio essencial à vida. Sem o cortisol, a gente não conseguiria manter uma estabilidade para ter uma vida saudável. Então, ele é produzido no córtex da glândula suprarrenal ou adrenal, que a gente tem duas, uma em cima de cada rim, sob o estímulo direto da hipófise, que é uma glândulazinha que a gente tem dentro da nossa cabeça, é a chefona, é a glândula mestra. Essa glândula produz o ACTH, que então estimula o córtex da minha adrenal a secretar o cortisol. O cortisol também é conhecido como o hormônio do estresse. E não é só estresse emocional, sim, o estresse crônico, ansiedade crônica podem elevar os níveis de cortisol. Também estresses físicos, como grandes cirurgias, acidentes, infecções. É como se estivesse preparando o meu corpo para se defender daquele estresse físico. Lá antigamente, qual que era o estresse? Eu estava caçando e eu de repente no meio da mata teria que fugir de uma onça, de um jacaré. Então aumenta cortisol e adrenalina, que são os dois hormônios do estresse, para quê? Para eu ter pique, para correr, para fugir, para me defender. Então é o hormônio para quê? Ele aumenta em situações de luta e fuga. Então, cronicamente, quando eu estou estressado, eu vou aumentar a produção de cortisol e não diminuir, como diz quem defende a fadiga adrenal, que é uma patologia que não existe. Existe a insuficiência adrenal, que é completamente diferente. Então vamos lá, quais são as funções do cortisol para a minha vida? Primeiro, gente, o cortisol ele tem o efeito de manter a minha estabilidade hemodinâmica, a minha pressão arterial. Sem cortisol a gente poderia até chocar, tá? Uma queda muito abrupta da minha pressão. Segundo, ele mantém a minha glicemia. Níveis elevados de cortisol podem levar a hiperglicemia e até diabetes. E níveis muito baixos podem causar hipoglicemias graves. Terceiro, ele tem um efeito anti-inflamatório e antialérgico. Por isso que é muito usado por ortopedistas para problemas de coluna, na asma brônquica, no caso de broncoespasmo, numa crise alérgica grave. Ele também tem um efeito, dependendo da dose, imunossupressor, ou seja, ele suprime o meu sistema imunológico. Por isso também é muito utilizado em muitas doenças reumáticas, doenças autoimunes, que eu preciso diminuir essa reação imune do meu organismo. O corticoide, que é como ele é sintetizado, ele também serve para isso. E quando usado nessas situações, gente, o corticoide salva vidas. O cortisol, ele melhora essas doenças, ele estabiliza e ele pode, de repente, uma pessoa com uma crise grave de asma, por exemplo, ela precisa abrir aquele bronco para ela poder respirar. Então, são situações em que há indicação do uso. O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, não é isso. Cada dia mais eu tenho recebido pacientes no meu consultório usando hidrocortisona, usando prednisona, ou oral, ou em filme orodispersível, ou em gel na pele, sem uma avaliação correta, com diagnósticos equivocados de fadiga adrenal. E aí essas pessoas não entendem por que elas estão ganhando peso, por que o diabetes descompensou, por que de repente está ficando gripada com mais frequência. Então, é muito importante que a gente saiba, o corticoide, quando você toma, dá sim uma sensação de melhora, de bem-estar. Você já teve uma crise grave de hérnia de disco, foi lá e tomou uma injeção de corticoide e ficou ótima, tira a dor com a mão, como dizem. O problema é esse uso crônico, ficar usando cronicamente. E isso pode levar a sérias complicações. O excesso de cortisol, gente, ele pode levar a obesidade central, diabetes, hipertensão, dislipidemia, catarata, fragilidade óssea, levando a osteoporose, fragilidade capilar, levando
a equimoses, a manchas roxas, fragilidade do tecido da pele, causando estrias violáceas. Pode diminuir a sua imunidade. Lembra que ele é usado como imunossupressor, diminuindo a sua imunidade, favorecendo, inclusive, o aparecimento de infecções atípicas. Então, não é recomendado esse uso crônico para uma suposta fadiga adrenal. O excesso de corticoide no meu organismo a gente chama de síndrome de Cushing, que pode ser causada por um tumorzinho na hipófise, por um tumorzinho no córtex adrenal, mas a causa mais comum é o uso crônico de corticoides. Já a insuficiência adrenal, que como eu disse, é uma condição mais rara, mas existe e ela é potencialmente fatal se não tratada, eu tenho uma ausência minha adrenal, ou autoimune, ou fui vítima de uma infecção, ou uma adrenalectomia, tirei essa adrenal. Então o que acontece? Eu tenho uma queda dos níveis de cortisol e também posso ter dos outros hormônios produzidos pela minha adrenal. Então o que acontece? Essa queda, eu vou ter queda de pressão, eu vou ter distúrbio eletrolítico, então alteração do sódio e potássio, que pode levar inclusive a uma arritmia cardíaca e uma parada cardíaca, choque, hipoglicemia, aquela pessoa indisposta, que não tem condições de fazer praticamente nada. É uma condição muito séria, gente, e que precisa ser tratada com respeito. É a insuficiência adrenal. Então, eu quero aqui fazer um alerta. Pesquise melhor, investigue melhor, veja se realmente é necessário o uso de determinadas medicações. Quando prescreverem uma medicação para você, pergunte o porquê daquilo. Por que você está usando? Qual é o benefício que você espera ter com determinada medicação? Corticoide, gente, é hormônio e tem várias implicações clínicas. Não confunda fadiga adrenal, que não existe, com a insuficiência adrenal, porque as consequências no longo prazo podem ser muito sérias. Fique atento.